Os sonhos e sua interpretação na análise junguiana. Bom, chegou aqui o Bertone, seja bem-vindo. Hoje nós vamos estudar o sonho e sua interpretação na análise junguiana. Nós vimos na aula passada os sonhos minêmicos, vimos também os sonhos é uma palavra bem pouco usada, né? Aqueles que o sujeito tem uma parada respiratória. Vimos também os pesadelos. Não sei se vimos mais do que esses, eu acho que a gente viu só uma introdução da matéria, né? O início da matéria. E hoje nós vamos continuar com estes sonhos, na verdade, com outros tipos de sonhos, para a gente também pensar na análise junguiana, né? Então, está aqui também a Gabriela. Então, estou aqui situando que nós tivemos a compreensão de alguns tipos de sonhos na última aula, né? Sonhos que são resquícios de memória do cotidiano, sonhos que são catárticos, né? Que estão ali para realizar algum tipo de atividade catártica. Vimos também aqueles sonhos, que ainda não lembrei o nome de novo aqui, que são catalepsia, né? Sonhos catalépticos. E vimos os pesadelos como sonhos que também tentam equilibrar a psique. E hoje nós vamos ver mais alguns sonhos e vamos ver, então, como podemos interpretar os sonhos de uma forma mais objetiva na psicanálise, na análise junguiana. O outro tipo de sonho que nós podemos destacar aqui é o que eu vou chamar de sonhos teleológicos, que são sonhos que nos preparam para vivermos uma etapa da vida ou alguma fase da nossa existência ou algum episódio da nossa existência. Esses sonhos, eles tanto nos preparam para vivermos coisas boas, eventos bons, edificantes, grandiosos, não é? Como também nos preparam para vivermos situações limítrofes, como enfermidades graves, por exemplo, ou às vezes até, eu já ouvi narrativa da pessoa ter sonhado o mesmo sonho, até em relação a determinados acidentes graves. O que caracteriza o sonho teleológico, que eu vou chamar, que é o termo que o Jung dá para ele, são sonhos que têm sempre a mesma mensagem e são absolutamente repetitivos. É o mesmo sonho durante muito tempo, às vezes até dias, meses e às vezes até anos. A pessoa sonha com o mesmo conteúdo. Pode mudar o cenário, pode mudar os personagens, mas o conteúdo é o mesmo. Então, na anamnese, né, nas primeiras entrevistas que eu faço com um paciente, uma das perguntas que eu faço para ele é: você tem sonhos repetitivos? Pode lembrar de alguns? Quando é repetitivo, a pessoa lembra na hora. Bem,
esses sonhos eles podem apontar para algo extraordinário, como eu falei, não é? Por exemplo, não é incomum mulheres jovens sonharem que estão grávidas e sonham, inclusive, dando à luz o bebê. Não é incomum. E isso sonham durante um determinado período da vida, até que realmente engravidam e dão à luz o bebê. E Jung diz que esses sonhos eles têm uma função de preparar a psique para que o sujeito viva um determinado evento relacionado ou com as etapas do desenvolvimento humano, né? Eu colocaria aqui também os sonhos eróticos, especialmente os sonhos eróticos dos adolescentes, que são absolutamente naturais e necessários. E eu colocaria aqui também, né, determinadas visões, fantasias que as pessoas têm repetitivas acerca da própria vida, acerca de si mesmo. Mas o que é interessante é que esse tipo de sonho ele também pode preparar a pessoa para viver um episódio trágico, como um acidente ou uma doença, ou às vezes até a morte de um ente querido. Não sei se alguém aqui já teve pode lembrar de algum sonho repetitivo. Não precisa nem contar se não quiser, mas só para ver se vocês identificam esse tipo de sonho. Já teve, Bertoni? Tá. Tá. Quando o sonho se refere a um aspecto negativo, né? Nem sempre este sonho teleológico ele aparece de forma explícita para o sonhador. Ele pode aparecer, por exemplo, como a perda de algo precioso. A pessoa vai sonhando, por exemplo, que perdeu o carro, que procura a casa e não encontra, que procura um ente querido e não encontra, que perdeu a chave da casa e não encontra, que perdeu a carteira com todos os documentos e não encontra. E o sonho é sempre marcado pela busca imensa daquele objeto e a sensação de perda. Nestes casos aqui, pode ser que o sonho esteja indicando uma passagem dolorosa da vida daquela pessoa, ou relacionada com ela mesma, ou relacionada com uma pessoa do sistema de relacionamento amoroso dela. Isso a gente vai ouvindo ao longo do tempo no consultório psicológico. Você vai ouvindo, ouvindo, ouvindo ao longo do tempo. Então, não é muito incomum você sonhar, não só você sonhar, como você ouvir esses relatos aí, não é? Da pessoa está sempre passando por aquela situação de que está perdendo alguma coisa e, na verdade, não se trata de perdas objetais, se trata de perdas de coisas mais significativas, como a própria saúde. Esse sonho é fácil, né? Tá claro, não tá? Tá tranquilo, tá claro. O outro tipo de sonho, que é chamado de sonho lúcido, que ele não tem propriamente uma interpretação, né? O sonho lúcido, a gente viu mais ou menos rapidamente na última aula, é aquele sonho em que você está plenamente consciente durante todo o ato de sonhar. Alguém já teve algum sonho aqui assim? Você sonha e, durante o ato de sonhar,
você tem consciência que está sonhando. E, às vezes, você pode acordar no meio do sonho, dormir e continuar o sonho. Curiosamente, você pode continuar o sonho depois que você acorda e dorme. Este sonho não tem assim uma interpretação, um significado específico. Na verdade, preste bem atenção, o ato de sonhar, ele é um preditor de saúde mental. Porque vocês sabem que o sono tem 4 fases, não é? Tem 4 fases. E a quarta fase, que é quando o sujeito sonha, é exatamente quando ele realmente se desligou da realidade externa. E aí, para a mente continuar funcionando, já que ela não suporta o caos, quando você desliga completamente da realidade externa, a tua mente liga à realidade interna. Então, há coisas que a gente precisa pensar. Então, sonhar por si só já é um preditor de saúde mental. Se você fala assim, você dorme? Não, já é um problema, não é? Não dormir já é um problema grave, né? Porque a gente não dorme por acaso, a gente dorme por necessidade do organismo de fazer todo o processo metabólico funcionar e as trocas do organismo e o nascimento de células e morte de células, enfim. O próprio crescimento humano se dá muito mais durante o período de sono do que acordado. Mas você dorme, durmo e sonha? Não. Bom, 2 coisas podem acontecer. A primeira é que ele pode não lembrar do sonho, não é? Ele pode não lembrar. E a segunda questão é que ele realmente pode dormir, mas não relaxar suficientemente para sonhar. Isso ocorre muitas vezes com o uso de medicação indutores de sonhos, né? De sonos. Indutores de sono, como quetiapina, Stilnox, alprazolam e Rivotril. Com esses indutores de sono, tanto a pessoa pode sonhar de uma forma exagerada, como ela pode dormir e não sonhar. De qualquer forma, alguém dizer que sonha já é um bom preditor de saúde. A última categoria de sonho que a gente vai ver, antes de ver a interpretação do sonho, são os sonhos premonitórios. Ou proféticos, né? Esses sonhos, eles têm 2 características muito interessantes. Primeiro é que eles são absolutamente raros. Ninguém sonha um sonho premonitório todo dia, todas as noites, várias vezes durante a vida. São eventos raros na experiência de alguém enquanto sonha. A segunda característica desse tipo de sonho é que a pessoa não distingue, quando acorda, ela não distingue a realidade da fantasia. Quando alguém tem um sonho premonitório, ao acordar, ela fica em dúvida se ela sonhou ou se ela viu mesmo aquele fato. A terceira característica do sonho premonitório é a necessidade de contar o sonho para alguém. Eu já ouvi vários relatos de sonhos premonitórios, vários, né? Não sei se vocês lembram de algum ou se já ouviram também. Professor, eu tenho um rápido
Quando aconteceu o tsunami, uma semana antes, eu sonhei com corpos espalhados em toda a praia com a barriga cheia. Os corpos eram cheios de água. Eu corria muito, corria para subir em algum lugar que me protegesse das ondas. E, coincidentemente ou não sei, só sei que 2 semanas depois aconteceu o tsunami. Mas aquele sonho foi muito vívido. Aí eu tive que contar para minha esposa, né? Foi muito, muito forte. Parecia que eu estava ali mesmo, assim, andando entre os corpos e correndo, experienciando todo aquele drama, né? Isso foi literalmente só uma vez que aconteceu para mim, pelo menos, de talvez uma coisa que aconteceu no futuro que eu pude relacionar assim, muito fortemente. Né? Sim. Alguém aí tem mais algum exemplo de sonho premonitório? Eu tenho um exemplo de uma amiga, que ela é mais velha já, ela tem 70 anos, mas ela sonhou antes de conhecer o marido, 3 dias antes, que a mãe dela morreu quando ela tinha 13 anos. Então ela era uma pessoa que, assim, dificilmente ela tinha uma ligação muito forte, assim, ela tinha uma ligação muito forte com a mãe, mesmo a mãe tendo morrido. E 3 dias antes ela sonhou com a mãe dela num jardim cheio de flor, assim, falando que ela ia conhecer um oriental, ia ser o amor da vida dela. E aí 3 dias depois ela conheceu o marido dela, tipo que, enfim, estão há 30 anos juntos e E então aquilo para oriental? ela foi muito importante. Um oriental, um japonês. Oriental. Boa noite, mestre. Boa noite, Alex. Estou no hospital aqui, a Nayara fez uma operação, tô aqui ajudando ela. Ah, mas ela está bem? Tá bem, foi uma apendicite de emergência. Isso não avisa, né? De um dia para o outro, foi que internou. Eu lembrei da história do Jung, que ele preveu acho que a Primeira Guerra Mundial, né? Que ele viu a Europa banhada de sangue, não foi? Alguma coisa assim? Foi. Pelo menos eu vi num filme, né? No filme Não, ele tá, conta. tá no livro Memórias, Sonhos e Reflexões. Né? Ele estava dentro do trem antes da guerra, uns 3 ou 4 anos antes, e ele dormiu e ele sonhou com milhares e milhares e milhares de jovens homens mortos e banhados em sangue, né? Ele registrou isso e depois ele viveu a Primeira e viveu a Segunda Guerra Mundial. Agora, deixa eu fazer um pouco de advogado do diabo aqui também, né? Sim, sim, Eu acredito nessa possibilidade porque eu acredito na transcendência. sim. Porém, eu fico pensando no seguinte: quantos sonhos a gente não tem aleatórios com pessoas, com situações, com X, e que não acontece. Aí, de tantos sonhos que a gente sonha todo dia e várias vezes por dia, uma dá certo, e aí a gente fala, então esse foi premonitório. Tá, mas e os outros 364 que a gente teve que, né, não é o meio que em termos de probabilidade que eu quero dizer, né? Não há uma chance de ser só uma coincidência mesmo? Pode ser só uma coincidência, mas pode ser também até mais racional do que uma coincidência, de que você tomou conhecimento de alguma forma de alguns fragmentos do problema e a tua psique intuitivamente ela resolve o problema para você. Então, vai ser assim. Então, eu acredito mais nessa segunda hipótese. Isso aí para mim Oi? soa encaixa melhor assim. Mais razoável, né? Não que eu não acredite né? Eu sou Sim, cristão, né? Na Bíblia tem sim, trocentos sonhos premonitórios, sim. por exemplo, o Edu, né, ter sonhado com esse lance e tal, ou o próprio Jung, né? Eu acho que o Edu não é o caso, eu acho que é o próprio Jung. Certamente ele sentia as tensões geopolíticas da época Sim, e do aumento do nacionalismo, por exemplo, que foi uma das sim, causas, o aumento da ganância sobre os povos sim, colonizados, o aumento da
das guerras, das disputas entre as nações ali da Europa, Uhum. e provavelmente toda essa tensão ia culminar numa grande guerra, né? Então, Uhum. Sim, eu Professor, concordo. eu ia comentar que, assim, se a gente, né, pensa que tudo, de certa forma, é energia, e a gente está conectado energeticamente, Uhum. eu acredito que isso traz um movimento que é desconhecido para nós, né, e que pode trazer esse tipo de sonho, né, que é o momento realmente que a mente relaxa e te traz essas informações. Eu tive, assim, na verdade, tem uma experiência, né, que foi meu irmão, que ele era pequenininho, ele tinha 4 anos, quando ele teve um sonho e falou que o Papai do Céu tinha falado para ele que ele ia ter uma irmã chamada Gabriela. Minha mãe não sabia que estava grávida. Uhum. E, na verdade, minha mãe não podia ter outro filho, né? E aí, questão de 3 semanas depois, ela ficou sabendo, né, que estava grávida. E, enfim, meu nome veio daí. Então, assim, você vê, e é uma coisa de criança, né? Então, assim, eu acredito muito nessa questão da energia, né, que nos rodeia, e que a Eu gente concordo. se conecta. Você abriu um capítulo aqui, né, que eu tinha deixado de fora, porque eu penso que isso é muito possível, que você está falando, com pessoas que têm conexões emocionais profundas. Aí eu penso que também não é uma coisa que eu pensei ontem, é uma observação. Eu trabalhei só 35 anos com psicologia da religião, com teólogos. Então, foi o maior laboratório que eu tive na minha vida, foi da psicologia da religião para teólogos. E eles traziam os relatos. Vamos lá. E aí, como eu vou fazer alguns relatos, eu vou depois explicar a minha perspectiva, que é semelhante à sua. É igual. Uma muito interessante, uma que me chocou bastante, né? Que foi um rapaz morava lá, estava aqui em São Paulo, né? Estudava no Seminário José Manuel da Conceição, e a mãe dele morava no interior de Minas. E uma noite ele ouviu a mãe chamá-lo. Ele morava num andar alto e ele desceu várias vezes, foi até a porta do apartamento e abriu a porta, porque ele ouviu a mãe chamando. Naquela época não tinha e-mail, nem internet, nem celular, então as coisas demoravam, as notícias demoravam para chegar. Logo cedo, ele recebeu a notícia que a mãe dele tinha morrido. Então, eu já ouvi inúmeros relatos parecidos. Inúmeros. Eu tive uma experiência pessoal, né? Aham. E não está relacionado com sonho, mas eu sou viúva, né? Para quem não sabe, o professor já sabe, tem essa informação. Mas meu esposo, quando faleceu, eu estava em São Paulo e ele estava na Praia Grande, né? Que ele dava aula lá. E ele tinha ido para o apartamento que a gente tinha lá e ele foi em casa para tomar um banho e iria dar aula. E em casa ele acabou falecendo, né? E eu tinha saído para trabalhar em São Paulo e, assim, do nada me deu um estalo de falar, nossa, como que ele tá, assim, uma preocupação. Eu tentei ligar, não consegui, mas, assim, na hora, a mensagem que vinha para mim era: pede para alguém ir no apartamento. Não tinha razão para isso, sabe? Porque ele ia estar dando aula, ia estar fora. E, assim, no momento que eu não consegui falar com ele, já veio isso. Não foi uma coisa que, levou o tempo, né? E eu liguei para o meu sogro e falei para ele, porque ele estava lá na Praia Grande. E ele ainda relutou, falou: imagina, que eu vou entrar no apartamento, né? Ele não tá... Ele foi até lá, realmente, ele não respondeu. Ele falou: não, mas eu não vou entrar no apartamento, ele deve estar em algum lugar. E eu falava para ele: entra no apartamento, senão eu vou sair daqui e vou para aí. Mas eu estava nervosa, né? E ele falou: não vai pegar a estrada. E, enfim, aí depois de um tempo,
ele conseguiu entrar lá no prédio, né? Realmente entrou e ele estava no apartamento. Então, foi uma coisa também, não sei explicar, não teria razão para eu pensar nisso, né? De entrar no apartamento a qualquer custo, né? Então, assim, são as intuições, né? Eu deixei fora do sonho, porque esses fenômenos, para mim, eu já vivi alguns desses algumas vezes, eu, Márcio, né? Eu vou citar dois aqui que são muito recente, né? Tem, na verdade, vai fazer 12 anos, né? Há 12 anos atrás, a minha filha ficou grávida e eu sonhei que ela teria um menino. E eu falei para ela, você vai ter um menino. Ela falou, pai, Deus é que sabe se é menino, se é menino. Eu falei, mas eu vi o rosto dele. Eu vi mesmo o rosto do bebê. Eu não vi, eu vi o bebê como se ele tivesse nascido e vi o rosto dele. E ele estava sorrindo. E aí a minha filha falou assim, pai, eu já estou... Era psicóloga também, essa menina. Pai, então é um viajante, eu já sei que tu viaja e tal, tal, tal. Ela fez depois o ultrassom, deu que era um menino. E quando ele nasceu, no momento em que ele foi apresentado, para a primeira pessoa que ele foi apresentado no vidro do hospital, foi para mim, e ele sorriu. E ele tem uma relação muito profunda comigo, muito profunda. Ele me conta tudo dele, todos os sonhos dele, todas as coisas dele. É a conversa pessoal desde bebê. Desde bebê. O mestre, o Jung, Então, ele estudou paranormalidade, não chegou a estudar alguma coisa? Chegou. Mas eu não diria que estudar. O Jung excluiu a possibilidade do para. É aí onde eu queria me conectar aqui com todo mundo. Porque se a gente coloca o para, novamente a gente coloca fora da experiência humana. Na verdade, isso aqui se explica por meio da possibilidade da comunicação de inconsciente para inconsciente, que é a comunicação não verbal, que a gente não percebe, mas a gente comunica muito mais de forma não verbal do que de forma verbal. Por exemplo, um bebê, ele reconhece, ele aprende a reconhecer até até 7.000 expressões faciais da mãe. 7.000 expressões. Fala. Mas eu queria entender, definir um pouco melhor isso, porque, por exemplo, o fato da microexpressões faciais Sim. é um dado científico, materialista, vamos dizer assim. Isso. A biologia, ela explicaria isso. Porém, a questão do relato da Gabi e outros relatos, não, pelo menos não no atual estágio da ciência. Eu lembrei, por exemplo, de um estudo que estavam tentando identificar o tal do feromônio e colocaram uma mulher atraente numa sala grande e tal, deixaram ela ali, fizeram não sei o que lá. Aí saíram e pediram para homens entrar e falaram, escolha qualquer lugar lá. E, estatisticamente falando, grande parte foi sentar justamente onde ela estava sentada. Tal. Tem esses negócios aí. Até onde é a riqueza da... Deixa eu tentar definir melhor a pergunta. Você está falando deixa eu tentar formular a pergunta de novo. A psicologia analítica, ela leva em conta os fenômenos supracientíficos ou não? Porque se você fala de Não microexpressões, tem, a gente está mas falando não, de ciência. mas A não tem ciência não está mais. Mas não tem mais esses fenômenos supracientíficos. É isso que eu queria falar. Aqui Tá. Na USP, né, tem um laboratório de psicologia anomalística.